Paulo fez uma afirmação muito difícil da gente entender, e mais difícil ainda da gente aplicar na nossa vida, quando ele diz lá no versículo 10, que nós acabamos de ler, que quando eu sou fraco, é que eu estou forte. Agora, por detrás dessas palavras, existe uma significância muito grande. Tem coisas importantes que eu queria falar com você, alguns ensinamentos que nós podemos aprender através disso, quando nós estamos passando algumas dificuldades. Primeiro, Paulo sofreu de algum espinho na carne. Lá no livro de 2 Coríntios mesmo, no versículo 7, versículo 8, diz assim: e para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Muitas pessoas acabam, de certa forma, procurando especular o que é o espinho na carne que Paulo está falando. Mas a verdade é que a Bíblia não revela, e até hoje a gente não sabe o que Paulo estava querendo dizer. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que não importa, na verdade, a natureza do espinho, mas sim a maneira como Paulo encarou esse espinho. É interessante que, se você observar, Paulo ele reconhece como fonte do problema Satanás, porque ele fala no texto, nós acabamos de ler, ele diz assim: ele disse que o espinho era o quê? Mensageiro de Satanás. Ele sabia que Satanás estava enviando um espinho. Agora, por que Satanás mandaria um mensageiro a Paulo? Talvez uma pergunta que você se faça nessa noite. Ou talvez, nós sabemos que Satanás enviou esse mensageiro para de alguma forma trazer ruína no ministério de Paulo, porque Deus havia já um projeto lindo para que Deus fizesse através da vida de Paulo. Agora em 1 Pedro 5,8 diz que ele quer nos devorar como um leão que ruge. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa noite, abre os seus ouvidos. Na vida, vão ter bilhões de outras pessoas, além de Satanás, que vai tentar usar o sofrimento para te derrubar. Na nossa vida, vai ter bilhões de pessoas, além do próprio diabo. O espinho na carne não tirou a vida de Paulo. É interessante que ele aprende com esse sofrimento, lá em 1 Tiago 1,3, você não precisa abrir, mas diz que Deus não causou sofrimento no mundo, a que Ele nos tenta. A palavra de Deus diz isso. Muitas vezes, eu e você queremos de alguma forma tirar os problemas da nossa vida, de algumas vezes passar adiante, mas Paulo, ele ama, e ele não poupou o sofrimento. Talvez algumas pessoas fossem interpretar isso tudo como um desprezo, como um problema, mas é interessante que, mesmo na calamidade, mesmo em todos os problemas que você está vivendo na sua vida, Deus, Ele permite que você passe por isso por algum motivo. Em Hebreus 12, 5 a 11, fala sobre isso, que Deus permite que seus filhos passem por algumas tribulações. E agora, como que Deus usou o sofrimento de Paulo? Ou por que Deus usou o sofrimento de Paulo? É interessante que Deus se recusa a tirar o espinho na carne de Paulo. E a palavra de Deus fala no versículo 9, que nós lemos agora, que ele diz, a palavra de Deus diz que Deus disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Agora, se contradiz, como que uma pessoa fraca está forte? Como que uma pessoa que está debilitada está fraca? Porque Paulo não se julgava autossuficiente. Ele continuou, se você ler lá no versículo de Filipenses 3, 4 a 11, você vai ver que mesmo nas tribulações, ele aprendeu a depender do Senhor. Mesmo nas dificuldades, quando tudo estava sob controle, sabe, as coisas estavam faltando, a sua capacidade faltava alguma coisa, ele mesmo assim não se esqueceu de Deus. Nas horas de maior fraqueza, nos momentos mais difíceis, nos momentos que você se sente incapaz de resolver qualquer problema, normalmente nós temos a voltar para Deus e se entregar diante da mão poderosa de Deus. Os nossos recursos financeiros não bastam. Os nossos amigos não conseguem preencher, muitas vezes, as necessidades da nossa vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a graça de Deus, ela é que te basta, porque o poder de Deus se manifesta através da sua fraqueza.
A palavra de Deus fala sobre isso, quando no livro de 2 Coríntios 12, 9, que nós acabamos de ler, Jesus fala para Paulo, olha, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo falando isso, sobre mim repouse o poder de Cristo, ou seja, tudo que eu tenho, mesmo com as minhas dificuldades, eu sei que o poder de Cristo está sobre a minha vida, e a graça dele é suficiente. Você vai ter dificuldade, você vai ter aflições, vão se levantar, coisas vão acontecer, mas eu quero dizer uma coisa sobre a tua vida nessa noite profeticamente: o favor de Deus está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Creia nisso, meu irmão. O favor de Deus, a graça de Deus está sobre a tua vida. Aleluia! Agora, como que Paulo usa esse próprio sofrimento para o seu bem? As palavras de Paulo são impressionantes. Ele fala: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco é que estou forte. Meu irmão, quem que gosta aqui de ser injuriado? Quem que gosta de passar necessidade? Quem que gosta de sofrer perseguição? É comum a gente ter prazer no sofrimento? Não. Amargura, depressão, tudo isso acontece na nossa vida. Dificuldade financeira, lutas, tudo isso acontece na sua vida. Agora, sentir prazer nisso, é o que Paulo está querendo dizer aqui. Querendo não, é o que ele está dizendo. Agora, esse comentário de Paulo não se trata de uma autoflagelação, não se trata, sabe, da sua capacidade plena só, física, no seu intelecto, que Paulo era muito inteligente, não, mas na capacidade dele de confiar em Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: as tribulações vão continuar acontecendo, as adversidades vão continuar acontecendo, as lutas vão continuar vindo, as perseguições vão continuar vindo, mas eu tenho uma coisa boa para falar para você: a graça de Deus te basta. A graça de Deus é suficiente para você enfrentar tudo isso nesse ano de 2019. Guarda isso no teu coração. E Paulo se aproveitou disso, dessas oportunidades para se aproximar de Deus. Meu irmão, não tem nada mais crente do que uma pessoa que está passando dificuldade, luta. A pessoa está desempregada, está com um monte de problema, bate aqui na porta do pastor: preciso de uma vigília. Pastor, faz uma vigília. Pastor, faz alguma coisa. Pastor, precisamos fazer alguma coisa. E aí o pastor faz, aí o irmão vem, aí o irmão é abençoado. Arruma um emprego, some da vigília. Arruma um casamento, some da igreja. Arruma a sua vida financeira, some da igreja. Mas quando está necessitado, meu irmão, não tem um. Você conhece algum ateu que alguém continua ateu com o cara com a arma na cabeça dele? Não deve existir. Por quê? Porque na hora do sofrimento, na hora da dor, na hora da dificuldade, as pessoas se lembram de Deus. Agora, olha que interessante. Paulo, da mesma forma, por que ele gostava disso? E aí o Espírito Santo me lembrou de algo. Quando você vai lá na academia, faz tempo que eu não vou, você pode perceber pelo meu corpo, né? Mas quando você vai na academia, tem gente que gosta de fazer musculação. Eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque eu já estou com raiva de você que gosta. Tem gente que acorda às 6 horas da manhã, às vezes eu estava indo trabalhar, ia para São Paulo, o camarada estava indo para treinar. Eu trabalhei um tempo em São Paulo, chegava lá em São Paulo, tinha gente que já tinha treinado, era 8h30 da manhã, eu estava entrando no escritório, o cara falou: pô, já treinei, já tomei banho, tomei café. Eu falei: cara, só parei no café. Porque tem gente que ama, mesmo doendo, porque quem fez musculação aí, nem que foi 2, 3 dias, sabe que quando você começa a levantar o peso, a musculatura começa a doer. Mas o que faz essa pessoa ter prazer e continuar se esforçando? É o resultado. É o resultado físico, é o resultado de prazer que vai dar na mente, é para a sua saúde. E é a mesma coisa, Paulo sentia prazer nas angústias da vida, tendo como vista os resultados que davam na vida dele de crescimento espiritual e principalmente o galardão que ele ia receber de Deus. Meu irmão, você está passando luta, você está passando dificuldade, sabe, as coisas estão difíceis para você, se anima, tem de bom ânimo, seja bem-vindo. Esse evangelho de que tudo dá certo, que crente não tem dificuldade, balela. Crente tem dificuldade, mas a diferença é que nós sabemos em quem nós cremos. Você sabe em quem você pode confiar, em quem você pode estender a sua mão.
E Paulo entendia isso, e Tiago fala a mesma coisa. Tiago 1, 2 e 4, rapidamente eu vou ler, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria, preste atenção nisso, quando passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança tem de ser ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficiente. E aí Paulo explica por que ele tem esse prazer em passar dificuldade em dois sentidos. Primeiro, por amor a Cristo. Porque Paulo, ele sabia porque a sua incapacidade não faria dele uma pessoa perfeita. Ele sabia que com a sua incapacidade ele não ia conseguir tomar as melhores decisões. Então, por amor a Cristo, ele sabia que quando ele passava dificuldades, ele estava mais perto de Jesus. Segundo, você pode ler lá em 2 Gálatas 19 e 20, que Paulo fala sobre isso. Segundo, é por quando ele diz, porque quando sou fraco é que estou forte. Ou seja, a confiança se esvazia do seu orgulho, se esvazia do seu eu e se entrega a Deus. Talvez você está assistindo a gente pela internet, ou vendo na televisão, ou está aqui mesmo na igreja, já buscou todos os caminhos, já bateu todas as portas. Deixa eu falar uma coisa, você veio no lugar certo, na hora certa, no momento certo. A graça de Deus está sobre essa casa, e a graça de Deus vai te alcançar aonde você está, aleluia! Graça de Deus, favor de Deus, aleluia! Sabe por que Paulo fala isso? Porque ele sabia que ele podia todas as coisas naquele que te fortalece. Quem tem fortalecido a sua vida? Quem tem fortalecido? Não, quem vai me fortalecer é meu amigo. Quem vai fortalecer, sabe, é meu pai. Não, deixa eu falar uma coisa para você. Seus amigos, sua família, pode até fortalecer, mas a melhor força que você vai ter é de Deus. É de Deus. Agora, como que nós podemos usar esse sofrimento para crescermos, para reagir aos desafios da vida? Um dos sofrimentos que Paulo fala é fraqueza. Meu irmão, se eu perguntasse aqui, você não precisa nem me responder. Quantos aqui já se sentiram incapazes de enfrentar problemas, dificuldades, tentações, vícios? Eu levantaria minhas duas mãos aqui. Porque a gente se sente fracassado. A gente se sente, sabe, muitas vezes cansado. Mas essa fraqueza, na verdade, deve ser um convite para a gente abrir o nosso coração e permitir que Deus reine 100% na nossa vida. A segunda debilidade que ele fala aqui é sobre injúria. Quem é que já foi ofendido? Acredito que todo mundo. Ser ofendido direto. Meu irmão, eu sei o que é ser ofendido. Sabe o que é as pessoas te injuriarem, falarem coisas que não são nem verdades? E as pessoas ficarem te mandando e falar assim: ó, isso aqui que fulano falou de tu, olha aquilo outro que não sei o quê. Deixa eu falar uma coisa para você. As injúrias no nosso coração, o diabo quer colocar o quê? Ódio. O diabo quer colocar o quê? Vingança. O diabo quer colocar o quê? Blasfêmia. Mas eu quero dizer uma coisa para você que o Espírito Santo tem me ensinado. Deus, Ele quer usar essas injúrias, Ele quer usar essas blasfêmias, essas coisas todas, como oportunidade para o teu crescimento. É oportunidade para você crescer, meu irmão. Se apegue nisso. Fale: Deus, me ensina, o que o Senhor quer me mostrar com isso tudo? Outro problema que Paulo fala aqui é a necessidade. Eu não vou perguntar aqui quem já passou necessidade para expor, mas dificuldades financeiras, por exemplo. A pessoa tem dificuldade, não sabe como resolver. Meu irmão, nada melhor do que a pessoa passar fome, para ela aprender a ser dependente de Deus. Jesus deixou um desafio lá em Mateus 6, 33, 34, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis, com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Tem pessoas que têm dificuldade de conhecer a pobreza. Tem gente que vive com a geladeira abastecida, com o armário cheio. E é difícil imaginar essa circunstância que Jesus está falando de faltar alimento. Mas esse é sem dúvida um dos motivos que faz com que os ricos se afastem de Cristo. Que a palavra de Deus fala sobre isso. A dificuldade do rico de entrar no reino dos céus. Por quê? Porque não sabe o que é passar necessidade. E Paulo está falando sobre isso. Outra dificuldade que Paulo está apresentando ali, as perseguições. Quantas vezes nós sofremos isso por amor a Cristo, por causa de Cristo? Você acha que não dá vontade de desistir? Você acha que não dá vontade de parar? Mas a desistência é uma atitude egoísta.
Porque os verdadeiros discípulos de Jesus, escuta isso, os verdadeiros discípulos de Jesus, eles imitam e seguem os exemplos dos cristãos em Hebreus, que diz o seguinte: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, e que depois de iluminados, sustentados, grande luta e sofrimento, ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir-vos mesmo patrimônio superior e durável. Nós, porém, nós somos daqueles que retrocedem para a perdição, Nós, porém, somos aqueles que retrocedem contra a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Meu irmão, Deus não tem prazer naquele que retrocede. Olha para frente e avança. Avança, prossiga. Sabe, você acha que se a gente for falar de perseguição, Paulo é um dos maiores exemplos. A vida dele toda foi essa. Mas ele em 2 Timóteo 3,2 diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Meu irmão, você quer viver em piedade ao Senhor? Você vai ser perseguido. Não tem como. Se a tua vida está uma maravilha, e se não está nenhuma perseguição na tua casa, não está acontecendo nada na tua vida, toma cuidado, pode ser que você não está incomodando o inferno. Porque se tem perseguição, se tem luta, se tem dificuldade, é o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Faz parte da nossa vida, nós vamos ser perseguidos. Faz parte. Agora, nenhum servo de Deus, do maior ao menor, tem imunidade contra a perseguição. Todos nós vamos passar por isso. Outra causa que Paulo relata aqui é a angústia. A palavra aqui é usada para lugares apertados. Tem gente que tem claustrofobia. Entra no elevador, isso já aconteceu comigo várias vezes. Você entra no elevador, aí começa a entrar gente no elevador, gente. Daqui a pouco uma pessoa que está lá dentro fala assim: eu vou sair. E sai. Por quê? Porque a pessoa não quer ficar num lugar com muita gente dentro do elevador. Esse elevador vai cair. Não vou ficar aqui não. Tem gente que tem medo. Tem pessoas que quando se sentem fechadas, ou seja, em lugares apertados, ou seja, apertadas pela vida, com dificuldade, com lutas, ela de alguma forma se sente desesperadas. Agora, espiritualmente, como que você reage? Quando você está passando por apuros, quando você está passando dificuldade, você abandona Deus, você abandona os princípios de Deus, age de uma forma, desesperada. Não sei como você age, mas eu quero dizer uma coisa para você. A única saída que você tem é reconhecer o fato que você é incapaz de sair desse problema sozinho. Reconhecer que você precisa da graça de Deus. Aceitar essa graça que Jesus te oferece nessa noite para te resgatar desse lugar em nome de Jesus. Essa graça, você precisa reconhecer. A palavra de Deus diz em Filipenses 4, 6-7, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pedi para os meninos do louvor já vir aqui. Meu irmão, eu concluo dizendo uma coisa para você: o servo de Deus, ele vai sofrer nessa vida. Você vai sofrer perseguições, você vai sofrer angústias, você vai sentir fraco, você vai ter necessidades. E talvez da mesma maneira que Deus recusou de tirar o espinho da carne de Paulo, Ele pode também fazer a mesma coisa em um de nós. E essas circunstâncias difíceis, desagradáveis, elas fazem parte da nossa vida. Mas quando eu e você encontramos nessa situação, quando nós estamos diante dessa situação difícil, nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar e ter a coragem como Paulo também tinha. E aproveitar essa situação para crescer espiritualmente, para desenvolver o seu crescimento espiritual com Deus. Sabe quando você faz uma prova, seja na escola, na faculdade, e aí você tira a média é 7, você tira 6, o que acontece? Você não passa. Você tem que refazer aquela prova todinha, porque se você não tirar na média, que é 7 normalmente, você não passa de prova. Meu irmão, a mesma coisa na sua vida espiritual. Vão ter lutas, vão ter dificuldades, que você só vai passar quando você aprender a confiar em Deus, quando você aprender a confiar na graça de Deus, quando você aprender a confiar na mão de Deus.
Quando você entrega a sua vida a Cristo, você encontra a graça de Deus, você encontra força, força verdadeira. Não é essa força que o mundo aí fala não, mas a força verdadeira. Deixa eu falar uma coisa para você, nos momentos mais difíceis da sua vida, sabe quem vai estender a mão para você e vai te ajudar? Deus. Nos momentos mais difíceis que você vai passar, porque o dia mal vem. Há muitos anos atrás, o pastor pregava sobre isso no retiro de jovens, pastor Newton, e ele falava sobre o dia mal. E a gente acha que a gente é ileso do dia mal, que o dia mal nunca vai vir para a gente, mas o dia mal vem. E quando o dia mal vem, é hora de você, de fato, encontrar a graça de Deus sobre a tua vida. E dizer, Deus, me dá força, porque eu preciso de força para enfrentar isso, Deus. Eu não vou conseguir. E eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Sabe, Moisés, ele tinha uma vara. Davi, ele tinha uma funda. Sansão, ele tinha uma queixada. Pedro era pescador, tinha uma rede. Aquele menino que a palavra de Deus fala, ele tinha 5 pães e 2 peixes. Nunca subestime aquilo que Deus colocou na sua mão. Nunca subestime, por menor que seja. Talvez você está começando na igreja, no ministério de células, não sei, ou está aqui nos atalaias, está ajudando na igreja no ministério pequeno. Não subestima aquilo que Deus está fazendo na tua vida, porque é nos pequenos lugares que Deus vai começar a fazer grandes coisas na tua vida. Sabe, quando você estiver no teu quarto trancado, que ninguém está vendo, Deus está vendo, e Ele vai honrar você no momento certo, na hora certa, vai honrar você para honrar o nome dEle. Não subestime. Eu quero encerrar, eu queria que você ficasse de pé. A palavra de Deus diz em Isaías 41, 10 a 13. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que odeiam, certamente serão humilhados e constrangidos. Aquele que se opõe a você, serão como nada e perecerão. Embora procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você, serão reduzidos a nada. Versículo 13 para encerrar. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, não temas, eu o ajudarei. Sabe, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como estava o seu coração durante esses dias todos de campanha, mas eu quero dizer uma coisa para você profeticamente: confia na graça de Deus, porque o favor de Deus vai vir sobre a tua vida nesse ano de 2019, de forma abundante. De forma abundante, meu irmão. Você não vai entender, o favor de Deus vai começar a acontecer na tua casa. O favor de Deus vai começar a acontecer sobre os teus sonhos, sobre a salvação da tua família. O favor de Deus vai começar a vir de uma maneira que você vai começar a vir aqui culto após culto, testemunhar o que Deus tem feito na sua vida. Creia nisso. Eu queria que você fechasse seus olhos, sabe, no seu lugar. Você sabe as fraquezas que estão no seu coração, meu irmão. Você sabe as lutas, as dificuldades que foram na tua vida. Você sabe o que de repente está te fazendo chegar aqui desesperado, com teu coração aflito. Eu queria dizer uma coisa para você. A mão direita de Deus, a mão de Deus está estendida sobre a sua mão direita, e Ele vai te estender, e Ele está aqui nessa noite estendendo você pela mão e dizendo, não temas, eu te ajudarei, não temas, eu sou contigo, eu estou com você, a minha graça te basta. Você não precisa de mais nada, você precisa da graça de Deus, porque quem tem a graça de Deus, tem tudo. Meu irmão, você pode não ter dinheiro, você pode não ter fama, você pode não ter recursos, você pode estar com o seu casamento destruído, mas eu quero dizer uma coisa para você: se você tem a graça de Deus, você tem tudo. Adore ao Senhor nessa noite. Sabe, eu queria que você agora desse a mão para a pessoa que está ao seu lado e orasse por esse irmão agora. Se você se sentir tocado de abraçar ele, abraçar ela, pode abraçar. Mas ore dizendo, Deus, que o teu favor, que a tua graça esteja sobre a vida do meu irmão. Vamos, aumente o volume da tua voz nessa noite em nome de Jesus. Aumente o volume da tua voz, sabe, ore pela vida do seu irmão. Talvez ele está aí nessa noite precisando de um abraço, de uma palavra de ânimo.
Deus te trouxe aqui para dizer: eu te tomo pela mão, levanta, 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 a minha graça te basta. Oh! Oh! Sem ser tocado por ti, nada vai me atrair. Aleluia! Oh! Nada vai me tirar daqui sem te tocar, sem te tocar. Espírito Santo de Deus, Sem ser tocado por ti, nada vai me nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. nada vai me tirar daqui. Declare isso bem forte aos céus. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Nada vai me abalar, junto à pedra estou.